E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Entre Linhas e Bytes. O podcast que mergulha a fundo nos seus livros favoritos. E traz as ideias mais instigantes, você já sabe, né? Curte, compartilha o podcast. E manda pra gente sugestões de livros para os próximos mergulhos. A gente adora saber o que vocês estão lendo. Hoje a gente vai desvendar a beleza do Roger Scruton. Prepara para uma jornada filosófica. Mas relaxa. A gente vai te guiar pelos pontos mais importantes. E claro, com boas doses de humor. Você vai sair daqui expert em beleza, sem precisar virar noites lendo. Logo de cá, Scruton já joga uma bomba. A beleza pode ser subversiva, Ele diz que ela não é só sobre o que é agradável. mas sobre nos confrontar com a verdade mesmo quando é incômodo. Mas, gente, isso não é meio pretensioso. Tipo, só algumas pessoas conseguem entender a verdadeira beleza. Boa pergunta. Scruton acredita que essa beleza desafiadora pode ser encontrada em todo lugar, não só na arte, Mas mas na natureza. nas relações humanas, Ele até usa o exemplo de mitos que, por sua beleza, podem nos levar a acreditar neles mesmo que não sejam reais. faz sentido, a gente se deixa levar pela beleza da história mesmo, sabendo que é ficção. E falando em se deixar levar, ele também fala muito sobre o tal do interesse desinteressado, né? Me explica isso de novo que eu achei meio complicado. Que, imagina você vendo um pôr do sol incrível, ouvindo uma música que te arrepia, observando um detalhe da natureza, você se sente totalmente presente, esquece dos problemas. Tipo uma imersão total. É disso que ele tá falando. A gente se envolve com beleza sem esperar nada em troca só pelo prazer da experiência. Entendi. É tipo quando você se apaixona por uma obra de arte e nem pensa em quanto ela custa ou se vai impressionar alguém. Exatamente, você tá ali pela beleza em si. Mas cuidado. Canaviave apresenta que sentir prazer é errado, ele só diferencia os tipos de prazer. Ah, tá. Explica isso melhor. Ele divide em três. Ó. Prazer de algo que é sensorial, tipo Uhum. comer um chocolate, ou prazer em algo que é contemplativo. Como apreciar uma pintura e o prazer por causa de algo que é a satisfação de atingir um objetivo como ganhar na loteria? Caramba, que detalhista. Mas e aí, qual tipo de prazer a gente sente com a beleza? Segundo ele, a beleza nos dá o prazer em algo. Aquele que a gente sente quando se entrega à experiência. Mas se eu sentisse prazer todo que ele descreve? Tipo, se eu olhar para um quadro famoso e não achar nada demais. Então a gente chega lá. Oculto! Scruton fala sobre a importância do bom gosto, Mas... mas ele não acredita que é algo inato. Para ele, o bom gosto se desenvolve com a experiência, estudo e contato com a arte. Tipo, quanto mais a gente se expõe à arte, mais a gente aprende a apreciá-la. Exatamente, é como aprender a degustar um bom vinho. No começo, você só sente gosto forte. Ah. Mas com o tempo você percebe as nuances, os aromas, a história por trás da bebida. Faz sentido, e ele usa o exemplo do filme Morangos Silvestres para explicar isso, né? Sim. O Bergman, diretor do filme, escolheu filmar em preto e branco mesmo, tendo a tecnologia da cor disponível. Porque ele queria que cada elemento do filme contribuísse para a história, ele tinha um objetivo, um significado por trás daquela escolha. Uau! É tipo, ele sacrificou a cor para alcançar um impacto maior. E por falar em sacrifício, Scruton falou sobre isso também, né? Sim, ele diz que a beleza autêntica muitas vezes exige sacrifício, seja do artista, que abre mão de algo para criar a obra, ou do público que se esforça para entender a obra. Então a gente precisa se dedicar, né? Não é só olhar e pronto. Exatamente. A beleza que realmente impacta exige esforço, atenção, até um pouco de desconforto. Mas calma, não precisa ser um expert em arte para apreciar a beleza. E como a gente sabe se está no caminho certo, tipo, se estamos desenvolvendo bom gosto? Scruton diz que a gente busca um consenso de julgamento, Ah. ou seja, a gente tenta encontrar um entendimento comum sobre o que é considerado bom. Mas isso não significa que todo mundo tem que gostar das mesmas coisas. Não, a ideia é que a gente esteja aberto ao diálogo, Claro. diferentes perspectivas e que a gente tente entender por que algo é considerado belo. Interessante, ele usa o exemplo da moda para explicar isso. Né? Isso, a moda vai além de seguir regras, é sobre expressar individualidade, pertencer a um grupo, Comunicar. comunicar algo. Então a gente busca um equilíbrio entre o que a gente gosta e o que é aceito socialmente. Sim, a gente se veste para nós mesmos, mas também considerando o contexto, a ocasião que a roupa comunica. E por falar em comunicar, a gente precisa lembrar, Curta. compartilhem um podcast e mandem sugestões de livros pra gente. A gente adora saber a opinião de vocês. Voltando pro Scruton. Ele também fala sobre a diferença entre imaginação e fantasia, né? Sim, ele diz que a arte de verdade engaja a imaginação, que te leva para outro mundo, te faz pensar, refletir. Já? Já a fantasia é só um escape da realidade, sem profundidade. Tipo, a gente se imerge na história com a imaginação, mas com a fantasia a gente só quer se distrair. Isso, Scruton usa exemplos de filmes
que usam efeitos especiais para criar um mundo fantasioso, mas que no fundo não tem muito a dizer. Entendi. E ele critica bastante esses filmes, que apelam só pro visual, né? Sim, para ele a arte tem que ter substância, provocar reflexões, não só entreter. A gente precisa ser crítico, né? Não aceitar tudo que a gente vê. Exatamente. Scruton incentiva a gente a questionar, analisar, formar nossa própria opinião sobre a arte. E aí entra a questão da forma versus conteúdo, né? Sim. Ele defende que a forma e o conteúdo são inseparáveis na arte. A forma como algo é expresso é tão importante quanto o que está sendo expresso. Tipo, a gente não pode separar o significado da obra da forma como ela é apresentada. Exatamente. Scruton usa o exemplo da pintora da cadeira amarela de Van Gogh, que ela representa. Uma cadeira, mas a forma como ele pintou, as cores, as pinceladas, dão a ela um significado muito maior. A gente sente a emoção do artista através da forma como ele pintou. E falando em emoção, Scruton fala sobre a expressão de emoções na arte, né? sim, mas ele não acredita que os artistas sempre sabem exatamente qual emoção estão transmitindo. Para ele, a interpretação do público é tão importante quanto a intenção do artista. Então cada um pode sentir algo diferente da mesma obra de arte. Exatamente. A arte é subjetiva. Cada um traz suas próprias experiências e emoções para a interpretação da obra. E ele usa o exemplo do Beethoven para explicar isso, né? Sim, Beethoven descreveu um movimento de uma das suas obras como hino de ação de graças. Mas cada pessoa pode sentir algo diferente ao ouvi-lo. entendi, a gente contribui para o significado da obra com a nossa própria experiência. Exatamente. E essa discussão sobre a subjetividade da arte nos leva para um ponto crucial. A beleza está mesmo nos olhos de quem vê. Essa é a pergunta que não quer calar. Scruton reconhece que a experiência subjetiva é importante, mas ele argumenta que a gente busca uma certa objetividade nos julgamentos estéticos, assim como nos julgamentos morais. Mas como a gente pode ser objetivo em algo tão pessoal como a beleza? Ele acredita que existem certos padrões, certas qualidades que podem ser reconhecidas e apreciadas por diferentes pessoas. Então a beleza não é completamente aleatória. Exatamente, e acredita que existem princípios que guiam o nosso julgamento estético. Mas e a arte que quebra as regras, Que desafia os padrões? Ele fala sobre isso. Sim. Ele argumenta que mesmo a arte que quebra as regras se baseia em um fundamento de entendimento compartilhado. Como assim? Ele usa o exemplo do cravo bem temperado do Bach e da Biblioteca Lorenzina de Michelangelo. Ambas as obras são consideradas inovadoras, mas ao mesmo tempo se baseiam em princípios estéticos reconhecidos. Então a arte pode ser original sem ser completamente arbitrária. Exatamente. E essa discussão sobre a arte que quebra as regras nos leva de volta à conexão entre arte e eros. Eros. O quê? Tipo, desejo. Isso mesmo. Scruton nos provoca com uma pergunta. O desejo pode ser tema da arte. Que pergunta? Scruton começa explicando que o rosto humano, diferente de qualquer outro animal, expressa a individualidade da pessoa. Ele conecta isso à ideia de que a beleza está ligada à singularidade da pessoa expressa em seu rosto. A beleza de um rosto não se resume aos seus traços físicos, mas à alma que ele expressa. Exatamente. E ele usa o exemplo do Vênus de Tiziano contrastando com os nus de Boucher. Qual a diferença entre as duas pinturas? Enquanto os nus de Boucher são belos, mas genéricos sem individualidade, a Vênus de Tiziano transmite uma serenidade, uma autoposse que a torna única. É como se a beleza da Vênus estivesse ligada à sua personalidade, sua força interior. Exatamente. Scruton, então, nos leva a analisar a pintura Olímpia de Manet, que se baseia na Vênus de Tiziano, mas retrata uma mulher moderna com um olhar mais desafiador, mais consciente de si. É como se a Olímpia representasse uma nova forma de beleza feminina mais independente e mais audaciosa. Exatamente. E essa discussão sobre a representação da beleza feminina na arte nos leva à inevitável pergunta. E a pornografia? Ela pode ser considerada arte? Polêmica. Scruton faz uma distinção entre a arte erótica, que engaja a imaginação e convida a gente a entrar na experiência do sujeito, e a pornografia, que visa apenas satisfazer o desejo de forma superficial. Entendi. Uma tem significado, a outra só que é provocada. Exatamente. Scruton então argumenta que mesmo a pornografia leve, como fotos de pin-up, foca no corpo como um objeto sexual, reduzindo a pessoa aos seus atributos físicos, diferente da arte erótica. Então a arte erótica te leva a pensar sobre a pessoa, a história, enquanto a pornografia só mostra o corpo. Sim, a arte erótica respeita a individualidade do sujeito, enquanto a pornografia o transforma em um objeto. Faz sentido, e ele conecta isso a Vênus de Tiziano. Exatamente. A pornografia objetificaria Vênus, enquanto Tiziano retrata como uma pessoa completa, com dignidade e beleza que transcende o físico. É como se a pornografia roubasse a alma da pessoa, né? Exatamente. E essa discussão sobre a pornografia nos leva a um tema ainda mais amplo: a relação entre beleza e sagrado. O sagrado.
Tipo religião. Scruton argumenta que a experiência da beleza se assemelha à experiência do sagrado, ambas envolvendo um senso de admiração, de reverência, de algo que transcende as nossas preocupações do dia a dia. Tipo quando você entra na Catedral Gótica ou vê uma paisagem natural incrível e sente aquela paz. Exatamente. Scruton não introduz o conceito de dessacralização. Que palavra difícil, que significa? Significa profanar, violar algo que é considerado sagrado, tratando como algo comum, substituível. Um exemplo. A idolatria, por exemplo, é uma forma de desacralização. Ela substitui a adoração do verdadeiro Deus pela veneração de imagens e objetos. Então, a idolatria diminui o valor do sagrado ao transformá-lo em algo material. Exatamente. E Scruton argumenta que a arte também pode ser desacralizada quando é tratada como algo meramente funcional, quando perde sua aura de singularidade. Tipo aquelas releituras modernas de clássicos que mudam tudo e chocam só para causar polêmica. Sim, essas releituras, segundo Scruton, muitas vezes distorcem o significado original da obra e a reduzem a um mero espetáculo visual. E a dessacralização da arte, assim como a de objetos religiosos, tira um pouco da sua magia. Exatamente. A arte, quando tratada com respeito, com a consciência da sua importância, tem o poder de nos elevar, de nos inspirar. E para proteger a arte da dessacralização, Scruton reforça a importância do bom gosto, né? Sim, o bom gosto nos ajuda a discernir o que é belo e significativo na arte, a evitar as armadilhas do kitsch e da vulgaridade. Mas como a gente cultiva o bom gosto? Ele diz que, através do estudo da contemplação da experiência, é como aprender a apreciar um bom vinho. Quanto mais a gente experimenta, mais apurados ficam nossos sentidos. E a gente pode aplicar isso em todas as áreas da vida. Sim, Scruton incentiva a gente a sermos críticos em relação à arte, a não aceitarmos tudo passivamente, a questionarmos e formarmos nossa própria opinião. Mas sem ser chato e arrogante, né? Exatamente, a crítica para Scruton é um exercício de humildade, de busca pela verdade e reconhecimento da beleza. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, voltamos à ideia de que a beleza pode ser subversiva. Lembrando que subversão nesse contexto é a capacidade de desafiar convenções, de nos fazer pensar diferente. E Scruton diz que a beleza pode ser subversiva ao nos confrontar com a verdade mesmo que seja desconfortável. Exatamente. Ele usa o exemplo dos mitos que nos encantam com a sua beleza, mesmo sabendo que não são reais. A gente se deixa levar pela beleza da história. A beleza nos seduz, nos faz questionar nossas crenças e essa capacidade de nos desestabilizar é o que a torna tão fascinante. É como se a beleza nos convidasse para uma aventura em busca do significado e da verdade. Exatamente, e essa aventura pode nos levar por caminhos inesperados, nos exigir renúncias, mas a experiência da verdadeira beleza compensa. E com essa reflexão a gente encerra a primeira parte do nosso mergulho na obra de Roger Scruton. Na próxima parte a gente vai explorar as ideias finais dele sobre a beleza, a arte e a vida. Fiquem ligados. E aí, pessoal? Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no mundo da beleza com Roger Scruton. É verdade, a gente parou falando sobre como a beleza pode nos tirar da zona de conforto. Nos desafiar a enxergar a verdade mesmo quando é difícil. Para continuar essa conversa, vamos retomar a ideia de que a beleza exige um certo distanciamento, uma capacidade de contemplar o objeto sem se deixar levar por desejos imediatos. Tipo, a gente precisa apreciar a beleza sem querer possuir ou usar o objeto. Isso mesmo. Scruton argumenta que a arte erótica, por exemplo, consegue fazer isso ao retratar o desejo de forma poética, sem cair na vulgaridade da pornografia. Acho que entendi. Você pode dar um exemplo? Lembra da Vênus de Tiziano que a gente comentou na primeira parte? Apesar de nua, ela não é um objeto sexualizado. Ela se apresenta com serenidade, dignidade, convidando o observador a admirá-la, mas sem se oferecer a ele. Nossa, é verdade. Quando a gente olha pra Vênus, a gente sente a beleza dela, mas não pensa em tocá-la. É diferente. É diferente de olhar pra uma foto sensual. Exatamente, e essa capacidade da arte de nos distanciar do objeto, de nos permitir contemplá-lo sem se deixar levar por impulsos imediatos, é o que a torna tão poderosa. Como se a arte nos desse um tempo para respirar, para refletir, para apreciar a beleza sem outras intenções. Perfeito. E essa ideia de distanciamento de contemplação nos leva de volta à discussão sobre a dessacralização. É isso. Sim, a gente falou sobre isso na primeira parte, mas refresca minha memória. O que é dessacralizar mesmo? Dessacralizar é profanar, tratar algo sagrado como se fosse comum sem valor, substituível. Scruton argumenta que a arte, assim como objetos religiosos, pode ser dessacralizada quando é tratada de forma banal, desrespeitosa, como um mero objeto de consumo. Ah, entendi. É tipo quando a gente vê uma obra de arte incrível sendo usada só para vender um produto sem respeito pelo seu significado. Ou como a gente já mencionou, aquelas montagens de óperas que distorcem a obra original só para chocar. Scruton? Scruton argumenta que essas montagens muitas vezes dessacralizam a
arte ou tentar modernizá-la a qualquer custo. Elas perdem a essência, a beleza do significado original. Exatamente. E a desacralização da arte nos empobrece, nos afasta daquilo que nos conecta com o transcendente. A arte, quando tratada com respeito, com reverência, tem o poder de nos elevar, nos inspirar, nos conectar com algo maior do que nós mesmos. Caramba, é verdade. E Scruton fala que para proteger a arte da dessacralização, a gente precisa cultivar o bom gosto, né? Mas como a gente faz isso? Tem algum manual? Bom, não é tão simples assim. Scruton argumenta que o bom gosto se desenvolve através do estudo, da contemplação da experiência. Então a gente precisa se dedicar, né? Não é só olhar para um quadro e falar gostei ou não gostei. É isso. É como aprender a apreciar um bom vinho. Por exemplo, no começo você só sente o álcool, o sabor forte. É? Mas com o tempo, você começa a perceber as nuances, o aroma e a história daquela bebida. E aí o prazer é muito maior. Nossa, faz sentido. E a gente pode aplicar essa ideia do bom gosto em outras áreas da vida. Com certeza, Scruton nos convida a sermos mais críticos em relação a tudo. Não aceitarmos passivamente o que nos é apresentado, a questionarmos, analisarmos e formarmos a nossa própria opinião. Mas cuidado para não virarmos aqueles críticos de arte chatos e arrogantes, né? Claro, a crítica para Scruton deve ser feita com humildade, com a intenção de buscar a verdade e reconhecer a beleza. E por falar em verdade, a gente não pode esquecer que a beleza pode ser subversiva. Lembrando que subversão aqui significa desafiar convenções, nos fazer pensar diferente. Sim, Scruton diz que a beleza pode nos confrontar com a verdade, mesmo que seja desconfortável, que nos tire da zona de conforto. Ele usa o exemplo dos mitos, que nos fascinam com a sua beleza, mesmo sabendo que não são reais. Tipo, a gente sabe que é tudo inventado, mas ainda se emociona com a história. Exatamente, a beleza tem esse poder de nos seduzir, de nos fazer questionar as nossas crenças, e essa capacidade de nos desestabilizar é o que a torna tão fascinante. Então a gente precisa estar aberto a essa beleza desafiadora, né? Mesmo Que ela nos incomode um pouco. Sim. É como se a beleza nos convidasse para uma aventura em busca de significado e da verdade. E essa jornada pode ser difícil. Pode nos exigir renúncias, mas a experiência da verdadeira beleza compensa. E falando em jornada, a gente continua a nossa ressonância no próximo episódio, explorando mais a fundo as ideias de Scruton sobre a beleza, a arte e a vida. E não esqueçam de curtir, compartilhar o podcast e mandar sugestões de livros pra gente. Adoramos saber o que vocês estão lendo. Até a próxima. E aí, pessoal? Chegamos à parte final do nosso mergulho profundo na obra Beleza, do Roger Scruton. Nossa, quanta coisa a gente já conversou, né? É verdade. Passamos pela beleza subversiva, pelo interesse desinteressado, pela dessacralização da arte, pelo bom gosto. A gente viu como o Scruton defende que a beleza não se resume ao que é superficial, que agrada só aos sentidos. A beleza para ele está muito mais ligada à essência das coisas. à sua forma, ao seu significado. E essa beleza mais profunda que vai além das aparências pode ser encontrada em tudo, né? Na arte e na natureza. Nas relações humanas, nos objetos do dia a dia. É verdade. Scruton nos convida a prestar atenção na beleza que está ao nosso redor, a cultivar o bom gosto, a buscar o significado por trás das formas, a apreciar a harmonia e a ordem do mundo. É como se ele estivesse nos dando um novo par de óculos para enxergar o mundo, uma lente que revela a beleza escondida nas coisas mais simples. Perfeito. E ele argumenta que essa busca pela beleza, essa volúpia sagrada pela ordem, como ele chama, é o que nos torna humanos. É o que nos diferencia dos animais. O que nos conecta com algo que transcende a nossa individualidade. Então a beleza não é só um detalhe, um enfeite, um luxo, ela é parte fundamental da experiência humana. Exatamente. Scruton nos mostra que a beleza é uma necessidade da alma, algo que nos alimenta, nos nutre, nos completa. Para finalizar, o nosso mergulho. Fica a pergunta: se a beleza é muito mais do que apenas prazer, qual é o papel que ela desempenha na sua vida? Que pergunta. Acho que vou levar essa reflexão para casa. E você que está nos ouvindo, aproveita para pensar sobre isso também. E antes da gente terminar, não esquece de curtir. Compartilhar. Podcast. E mandar pra gente suas sugestões de livros para próximos mergulhos. A gente adora saber a sua opinião. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na obra de Roger Scruton. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada pelo mundo da beleza. Até a próxima.